Assim que eu termino de fazer meu pão com os ovos mexidos, eu já tomo meu café para me preparar para em seguida iniciar a rotina das tarefas que me organizei para realizar hoje. E aí eu decidi começar pela varanda ou sacada, que estava pedindo socorro já fazia alguns dias. Começo dobrando as roupas que já estavam ali há alguns dias pedindo para serem guardadas, e já tinha em cima da mesa uma trouxa de toalhas que a máquina tinha acabado de lavar. Eu tenho um varal de teto na lavanderia também, mas eu preferi estender as toalhas nesse, porque é mais fácil, né? Você não precisa ficar levantando o braço. Sem contar que a secagem ali no varal da sacada é mais rápido, pois o sol bate ali por mais tempo durante o dia. Em seguida eu começo já a recolher os brinquedos e outras coisas fora do lugar, como um abajur que estava ali no jardim vertical. Faziam já alguns meses que ele estava esperando para eu parar de procrastinar e consertar ele. A varanda não é um dos cômodos que eu mais frequento, mas é o que a minha filha mais nova frequenta. Então, eu coloquei ali um plástico de vinil grosso em cima da mesa para tentar manter a vida útil da mesa, mas por mais alguns anos, já que a minha filha, adora pintar, e aí eu percebi que a minha mesa já estava ficando com algumas manchas que eu já não conseguia mais tirar apenas com água e sabão. Nessa mistura que eu estou passando ali, é uma mistura de vinagre e água, e ela é bem prática de fazer, simples, eu uso para limpar. Depois que eu limpo a mesa, eu já parto para fazer a limpeza ali da bancada, que eu tenho um orgulho tremendo de ter feito ela juntamente com meu esposo. A gente comprou todo o material ali na Leroy Merlin e fizemos ali com os materiais, com as ferramentas que nós tínhamos em casa, parafusadeira, e foi super fácil de fazer, e a gente economizou pra caramba. Logo em seguida, eu já pego meu fiel escudeiro, que é o meu aspirador, e já ponho ele para trabalhar. Não costumo limpar muito essa varanda, com frequência mesmo, pois eu estava trabalhando, e com isso as plantas que eu também tenho ali são umas sobreviventes, coitadas, aqui em casa. Apesar de eu gostar de casa com plantas, eu acho super decorativo, bonito, traz uma certa energia, mas cuidar de plantas nunca foram uma prioridade para mim, porque eu já estava sempre priorizando as crianças, a casa, as refeições, estudos e outras coisas. Então as plantas eram as coisas que entravam no final da fila. Por isso que eu digo, elas sobrevivem aqui em casa, mas continuo gostando de planta. Pretendo no futuro buscar um pouco mais de conteúdo sobre os cuidados que a gente precisa ter com as plantas, mas nesse momento eu ainda estou fazendo uma transição. Ainda estou desenvolvendo o gosto de estudar mais um pouco sobre como cuidar delas. Então eu continuo a arrumação ali, limpando a clausura do ar-condicionado, que apesar de eu não ter um ar-condicionado ainda, esse é um bom local ali para eu armazenar algumas coisas, como patins, como bolas, boias, alguns tênis, algumas coisinhas assim. Não está aberto porque realmente tem uma baguncinha ali dentro e eu procuro deixar um pouquinho fechada, mas de um modo geral, quando eu não estou olhando para ali, está aberto para fazer uma circulação de ar. Eu ainda vou fazer uma prateleira ali dentro para tornar aquilo ali mais organizado. Então, mais apresentável no caso, né? Porque do jeito que ele tá, me deixa até meio estressada com essa bagunça dentro dele. Eu não vou abrir agora, mas em algum outro momento eu mostro. Mas eu tenho essa ideia sim de colocar umas prateleiras ali dentro para ser realmente um local de armazenamento, já que eu não tenho um ar-condicionado para ser utilizado nesse momento. Eu sigo em frente limpando, eu também uso a mesma misturinha que eu coloquei para limpar a mesa, vinagre e água. Não é um local que fica sujo, porque eu tenho envidraçamento de sacada, mas ele fica acumulando bastante poeira porque realmente não é um local que eu também priorizo uma certa limpeza com frequência. Então eu já me preparo para devolver as coisas que ficavam em cima dele, como a floreira, os 3 sobreviventes cactos que, tadinhos, eles estão morrendo secos, mas eu coloco água ali.
uma vez a cada 15 dias, os bichinhos com certeza bebem água. Depois eu já parto para fazer a limpeza do chão com um mop giratório, que me ajuda a não ficar e nem forçar a lombar inclinada por tanto tempo. E o piso da varanda é um piso vinílico, ele é super fácil de limpar. Além de ser fácil de limpar, ele é um piso muito fácil de manter. Eu nunca tive problemas com descolamento, porque ele é um piso colado, ele não é um piso clicado. Então, ele nunca descolou, sem contar que ele também tem um conforto térmico e acústico. Por quê que ele tem um conforto térmico? Porque no frio, você pode andar descalço, pode andar de meia e você não vai sentir que os seus pés estão frios, porque ele oferece esse conforto térmico. E acústico, porque se você derruba alguma coisa no chão, uma chave, um brinquedo, um objeto pesado, ou anda de salto pela casa, o seu vizinho de baixo não é incomodado pelo barulho, pela aquela vibração típico de quando alguma coisa cai no chão ou de quando você está andando de salto pela casa. Ele não é frio no inverno, mas também não é um piso que se aquece, mas é bem gostoso de ter em casa. Depois que eu termino essa primeira batalha ali, eu dou uma paradinha para eu recarregar as energias, faço um cafezinho, pego uma bananinha picada com granola e começo a contemplar o nada. Ou começa a contemplar a beleza. Essas pausas são boas, são recomendáveis de um modo geral, para quem trabalha em casa, para quem trabalha CLT, no presencial dentro da empresa, para quem só cuida de tarefas domésticas. Tem um método chamado Pomodoro, que ele recomenda que a pessoa pare a cada 1 hora, tire 5 minutos de pausa para ela recarregar as energias, para ela tirar a mente dela daquele foco da tarefa que ela estava realizando, porque ninguém consegue ficar focado completamente numa tarefa por 8 horas. É realmente necessário fazer essas pausas para você tirar o foco e depois voltar para o foco com mais concentração. Terminado essa batalha ali com a varanda, eu já parto para a cozinha, que está me esperando ansiosamente, e aí eu começo retirando da máquina de lavar louças a remessa anterior, que já estava limpa e seca, e já vou guardando. E a propósito, a lava-louças é vida, a gente ganha velocidade, produtividade. Dá para usar esse tempo da máquina trabalhando para você se dedicar a uma outra tarefa, para você descansar, ou para você dar atenção para os filhos, ou para você fazer alguma atividade de relaxamento mesmo. Se me pedissem para eu escolher entre a minha cama ou uma lava-louças, eu iria dormir no chão pela lava-louças, porque realmente faz uma diferença enorme na nossa rotina quando você pode investir numa lava-louça. E eu sigo guardando as louças que ainda estavam dentro da máquina, provavelmente da remessa do dia anterior. Eu acredito que tenha sido a remessa da janta. Logo depois eu já começo a ocupar a máquina com a nova remessa, que eu deixei acumular a louça do café da manhã, mais a do jantar. Não deve ser dessa forma, porque quando a gente faz isso, é bem possível que você acaba deixando algumas louças para você lavar na mão. É fato que a louça do café da manhã é uma louça de pouco volume, então também não compensa você ligar a máquina só com a louça do café, que faz sentido você juntar com a louça do almoço, por exemplo. Mas às vezes eu acabo procrastinando e juntando mais louças do que eu deveria, né? Ou às vezes realmente acumula, porque você começa a desocupar potinhos da geladeira, panelas, e por mais espaço que a lava-louça tenha, não faz milagre. A minha lava-louça, ela tem um espaço ali que comporta louças de até 5 pessoas, né, da família, mas às vezes eu acabo procrastinando e juntando umas remessas a mais. Mas pode confiar, a lava-louça é ótima, ela limpa direitinho, ela seca, só que a gente tem que colocar dentro dela, né? Porque isso ela não faz. Eu realmente trocaria o meu colchão por ela.
E eu sigo lavando as louças que não couberam dentro da máquina de lavar louça. Ficaram aparentemente poucas coisas, são coisas relativamente fáceis de serem lavadas à mão, porque quando eu sei que todas as louças que eu tenho para lavar não irão caber dentro da máquina, eu procuro priorizar as louças que estão mais sujas, né? Aquelas mais chatinhas, aquelas que eu não gosto de lavar na mão. Por exemplo, não gosto de lavar potinhos de plásticos engordurados. Aqui em casa a gente tem vários potinhos de plásticos e geralmente algumas refeições rápidas são feitas ali, biscoito, um sanduíche, um bolo, uma pipoca, que aí elas vão lá e aquecem a margarina dentro do micro-ondas, aí fica aquele potinho engordurado. Então, potinhos plásticos pequenininhos me deixam meio angustiada para lavar. Prefiro colocá-los dentro da máquina de lavar louça. Outras coisas como talheres, realmente não faz sentido eu ficar com eles se tem um lugar só para colocar talheres dentro da máquina de lavar louças. Eu prefiro ficar com as coisas maiores, eu até prefiro lavar panelas do que lavar potes plásticos. Então, se eu tiver que escolher entre potes plásticos, eu colocaria eles dentro da máquina. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma satisfação muito grande quando eu lavo uma dessas panelas de inox, porque elas ficam brilhosas assim, com esforço quase nenhum. São super fáceis de lavar também internamente, mesmo quando tem algum tipo de crosta grudada, algum tipo de comida queimada, o que não é muito difícil de ocorrer aqui em casa, uma vez que eu não sou a pessoa que aprecia muito a tarefa de fazer refeições, mas logo depois, quando eu olho para trás, eu vejo que o meu fogão está cheio de panelas e eu resolvo tirar os restinhos de comidas dessas panelas e colocar dentro da geladeira. Então, com panelas desocupadas, máquina já funcionando com a primeira remessa, eu fico com a tarefa de lavar mais um bocado de louças na mão. Mas é satisfatório, como eu disse, essas panelas elas são super fáceis de serem lavadas, são pesadas, mas é gratificante vê-las brilhando, sem ter muito esforço de fazer isso por elas. Eu super indico, eu troquei todas as minhas panelas de alumínio por elas, e não foi de uma vez só, comprei em 2 remessas. Eu tenho 2 jogos iguais, porque eu precisava de ter mais panelas, e não são tantas panelas, são 2 panelas grandes, 2 panelas médias, 2 caçarolas, uma frigideira, um fervedor e umas panelinhas menores. Então, isso me ajuda muito no dia a dia, porque são ótimas de serem utilizadas. Terminando de lavar, eu já guardei essas panelas, cada uma nos seus locais, depois de secar, claro, e já começo a fazer a limpeza ali da pia. Porque, como diria minha mãe, a cozinha só tá limpa depois que a pia tá seca, sem resto de comida no ralinho e o fogão tá limpinho. E aí eu uso um desengordurante, não sou a louca da limpeza, também não sou a louca por marcas renomadas, sou aquela que dá sempre uma oportunidade para um produto provar que ele realmente merece a minha confiança. E esse produto aí é um desengordurante que eu já venho comprando dele há bastante tempo. Ele é muito baratinho, ele não custa R$4 nos mercados. Às vezes eu acho que ele não tá 3, dependendo do mercado. Ele desengordura muito bem. Eu costumo limpar o depurador, costumo limpar o fogão, costumo limpar o box do banheiro com ele, costumo limpar a pia do banheiro, sabe? A parte interna da pia. E ele é muito bom para lavar o piso do box também, porque ali é um local que fica bem escurinho por conta do acúmulo, né, da gordura que escorre do nosso corpo. Então esse é um produto que realmente entrega aquilo que ele propõe se entregar, e ele tem um ótimo custo-benefício, muito bom. Perde em nada por um Limpol, para um IP, se bem que o IP está muito mais barato também que o Limpol e vale muito a pena o IP. Sigo limpando a área seca da pia e já olho para o outro lado e vou bater ali o meu ponto no fogão, porque só tem limpeza de cozinha depois que o fogão tá limpinho. E o meu fogão não estava tão sujo, ele precisava só de tirar um pouquinho de poeirinha, um restinho de comida que caiu, que seca, né, e fica ali. Então não precisava de fazer aquela manutenção de desengordurar e tudo mais. Então eu só passei um paninho úmido ali para tirar
esse excesso de poeirinha, restinho de comida, e ele já fica assim pronto para o próximo uso ali, para a próxima refeição. E fazer essa península desse lado da cozinha foi a melhor coisa que eu decidi fazer, porque a gente ganhou muito espaço. Eu ganhei 2 bancadas e hoje eu tenho a percepção de que a minha cozinha é muito maior e eu consigo, por exemplo, ter ajuda de uma outra pessoa sem ficar se esbarrando o tempo todo ali dentro. Então foi esse o resultado final da cozinha limpa. E eu termino o dia indo receber a dona do transporte escolar e já começo a dar atenção para ela, porque criança quando chega da escola parece até um monstrinho, porque tá com fome, porque tá com sono, porque tá cansado, e aí começa a fazer umas manhas, e aí ela pediu para fazer um bolo de chocolate e eu acabei me rendendo, coisa que eu não fazia antes, porque eu estava trabalhando fora, e quando eu fazia, isso me gerava muita ansiedade, muito estresse, porque eu ficava com pouco tempo disponível, ficava prestando atenção, né, nas coisas que eu precisava de fazer paralelo a isso, ou depois de estar dando essa atenção, e eu não conseguia apreciar o momento com ela. E que criança não gosta de fazer isso, né? Eles se sentem inseridos no processo, eles curtem essa jornada. Eu vou me despedir por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos da saga da dona da casa. Desejo um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!